É muito comum as pessoas perguntarem, como lidar com o medo? Ou como lidar com o ciúme? Como lidar com o ciúme e a insegurança? Como lidar com o sofrimento? Então, reparem, são perguntas que diz respeito ao movimento interno do próprio eu, ao movimento interno do ego. Nós queremos descobrir uma fórmula no ego, no eu, para lidarmos com o ego, com o eu. Percebam o truque. As pessoas não estão em busca da verdade, elas estão em busca de solução para os problemas. Então eu quero falar aqui com você hoje sobre como resolver realmente esses problemas. Mas não temos que atentar para a questão da busca em si da solução, mas sim da compreensão da verdade. Veja o que estamos colocando aqui para você. É a compreensão da verdade do problema que faz com que o problema se dissolva, com que o problema desapareça. O que nós temos tido até esse dado momento, nessas alternativas de lidar com o medo, lidar com o ciúme, com a insegurança, com o sofrimento, o que temos tido até esse dado momento são formas paliativas de soluções que não são soluções reais. Não são soluções reais porque não são definitivas, porque estamos lidando no mesmo nível do ego com o ego. Estamos lidando com o problema com o problema. Aqui se trata de investigar a natureza, a estrutura do problema. Evidente que não podemos fazer isso nos afastando dele, e sim nos aproximando dele. Mas não podemos lidar com o problema no nível do problema. Temos que lidar com o problema a nível de investigação do que o problema representa, do que o problema é. O que é esse elemento presente no problema, que sustenta o problema, como sendo de verdade um problema? É isso que estamos investigando aqui com você. Estamos lhe dizendo que nesse canal nós estamos trabalhando com você o fim para os problemas. Isso mesmo, o fim para os problemas. No entanto, o propósito desse canal é a compreensão do elemento que torna esses problemas algo presente e que, no máximo, podemos encontrar fórmulas ou métodos paliativos para lidar com ele. Enquanto que olhar de perto, investigar a natureza, a estrutura, o elemento fundamental desse problema é o fim dele. E quando usamos a expressão problema no singular, estamos dizendo que nós temos sim um problema. Evidente que nós temos inúmeros problemas, de toda ordem, de todo tipo, mas todos esses problemas estão assentados em um único problema. O problema é o problema do eu, do ego. O ser humano está em busca de soluções para os problemas. Aqui nós estamos investigando a natureza do ser humano, desse assim chamado ser humano. Porque, basicamente, a vida do ser humano consiste de problemas. No entanto, observe o que vamos colocar. Não podemos continuar na vida com problemas. Mas como resolver essas questões, esses assim chamados problemas, sem resolver
o básico problema, que é o problema humano, deste ser humano, precisamos ter uma vida livre de problemas, mas precisamos primeiro descobrir o que é a vida livre deste assim chamado ser humano, esse mim, esse eu, esse ego, o sentido de alguém presente é o problema. É o problema que sustenta todos os diversos problemas que nós temos na vida. Assim, se você tem uma pergunta, como lidar com o medo? Como vencer o medo? Note a pergunta: como vencer o medo? Temos que investigar a natureza daquele que está no medo. Quem é esse que está no medo? É o ser humano? O que é o ser humano? Como a mente funciona? O que é esse eu? Observe que o medo é algo que está presente sempre numa relação com alguma coisa. Você só pode ter medo de alguma coisa. O medo de per si, o medo nele próprio, não é real. Não há medo nele próprio. Não existe medo, a não ser medo de alguma coisa. E como é que esse medo funciona? A compreensão de como o medo funciona é a compreensão desse elemento que torna o medo algo presente. Esse elemento é o pensador, é o experimentador, é aquele que está presente no sentir, é aquele que está presente na relação. Então, estamos falando do eu, desse mim. Então, o que é o ser humano? É esse ser psicossomático que carrega esse senso de identidade presente. Dentro de uma dada experiência, ele é aquele elemento que se separa como sendo o experimentador da experiência. Vamos ver isso aqui com calma. Por exemplo, um pensamento presente. Ele está presente, é um pensamento presente, mas há um elemento, esse elemento é o pensador. Ao menos é assim que nós nos vemos dentro da experiência do pensar. Não há nenhum pensar sem o pensador. Então, o movimento do pensar requer a presença do pensador com o seu pensamento. Então, esse pensar está presente quando o pensador, com o seu pensamento, está presente. Ao menos esse é o modelo que nós conhecemos do pensar. Quando um sentimento está presente, existe aquele que está no sentimento, com aquele dado sentimento. Quando a raiva está presente, tem aquele que está envolvido na raiva. Assim, temos na raiva o raivoso, no medo o medroso, no pensamento o pensador, na experiência o experimentador. Então, o que nós temos? Nós temos presente uma separação, uma dualidade. Essa dualidade sustenta a experiência. Aqui a experiência é o medo, então o medroso está aqui. A experiência aqui é o pensamento, então o pensador está aqui. Então, sempre temos duas coisas presentes dentro da ideia da experiência. Então, essa é a causa, a raiz, a razão básica dos problemas humanos, do sofrimento humano. É a raiz básica, portanto, do medo, do ciúme, da insegurança, da inveja, do desejo, dos conflitos.
É sempre o sentido de separação, de dualidade presente. Estamos juntos? O fim para essa condição psicológica de ser, deste ser psicofísico, o fim dessa condição psicológica, deste ser alguém dentro do pensamento, da experiência, da sensação, da percepção, o fim para essa dualidade é o fim do medo, é o fim da insegurança, é o fim da ansiedade, é o fim do sofrimento. Então nós temos o fim do eu, o fim do ego. A compreensão direta disso, não a compreensão intelectual. Você pode ler isso em algum lugar. Você pode ouvir uma fala como essa e repetir isso. Isso é intelectual? A compreensão direta disso é o que os sábios, eu me refiro a essa compreensão vivencial disso, desta não dualidade, desta ausência do pensamento, que é a experiência com o seu pensador, desta ausência da emoção com o elemento que está emocionado, a ausência da raiva com o raivoso, a ausência do ciúme com esse enciumado, a ausência do medo e desse no medo que é o medroso, a ausência disso, a vivência direta desta ausência. Os sábios na Índia chamam de Advaita, a não dualidade. A não dualidade que é Advaita é a presença de uma realidade fora do eu, fora do ego, fora desse sentido de separação e, portanto, livre desses problemas. Então, veja, estamos aqui colocando para você a possibilidade de uma vida realmente livre, uma vida onde a presença da realidade, que é a realidade divina, desta não separação, desta não dualidade, é aquilo que está presente. Seu natural estado de ser, seu verdadeiro estado de ser, não é algo que está dentro do tempo. Sim, eu me refiro a esse tempo psicológico, que é onde esse eu reside. O eu, o sentido de alguém presente, ele é só o sentido de alguém presente porque ele carrega a ideia de estar vindo do passado, de estar indo para o futuro. Essa é a presença do tempo. Então, a presença do pensamento é a presença do tempo. Porque é o pensamento que, na memória, lhe dá a ideia de alguém aqui, que veio do passado e está indo para o futuro. Esse sentido de alguém presente é pensamento. Esse pensamento é a presença do tempo. Então, o tempo que o pensamento constrói, idealiza, mobiliza, é só um tempo psicológico. Esse tempo psicológico é a imaginação de um tempo criado pelo pensamento. Observe como é interessante aprofundarmos isso aqui. Todos os problemas nossos estão presentes em razão desse modelo. Por isso é essencial essa investigação, essa descoberta, essa constatação. Observar que todo problema humano é o problema deste ser humano, que se assenta nesse modelo de pensar e sentir dentro desse princípio de dualidade.
e que isso está presente em razão do pensamento. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é memória, é recordação, é lembrança. O pensamento é tempo. O pensamento é o passado. Percebam que todo movimento do eu, do ego, é algo agora aqui. Toda referência de ser alguém que você carrega é algo que vem do passado. E tudo que vem do passado é memória, é lembrança, é pensamento. Então, como seres humanos, nós somos o resultado de uma cultura, de uma história, de uma humanidade, de um modelo de ser humano que é algo vindo do passado. Então, estamos dando continuidade a um modelo que vem do passado, quando sustentamos esse elemento que é o elemento eu, ego, esse senso de alguém presente, se separando da experiência, seja ela qual for. Podemos eliminar isso de nossas vidas, encontrarmos uma qualidade de vida totalmente diferente dessa qualidade de vida. Além desse senso de um eu particular, de uma identidade presente, com os seus problemas, podemos viver livres do medo, do ciúme, da inveja, da ambição, da raiva, da violência, uma vida fora do conhecido. A compreensão de uma vida fora do conhecido não é um mero reconhecimento ou um mero conhecimento de uma vida em continuidade. Estamos diante de algo inteiramente novo, estranho a todo esse modelo já conhecido desse cérebro que temos, que é um cérebro condicionado, dentro de uma programação de história humana, de identidade que se separa da vida, do viver, de toda forma de experiência. Então, algo está presente. Esse algo presente é a realidade divina, é a realidade de Deus, é a realidade que eu tenho chamado de o desconhecido, o indescritível, o inominável. Uma vida livre de contradições, uma vida livre de problemas, uma vida livre de sofrimento, onde temos a presença da verdade, a presença da realidade divina. Essa aproximação da verdade, desse estudo de nós mesmos, da compreensão de como nós funcionamos, de como essa mente funciona, como o pensamento funciona, qual é a verdade deste modelo de dualidade, de separação. Estudar isso, estudar a nós mesmos, aqui, nesse instante. Temos, assim, a verdade da revelação do autoconhecimento. Notem que a palavra autoconhecimento está aqui em um sentido diferente do que, em geral, as pessoas usam aí fora. Aqui se trata da compreensão desse princípio de separação, de dualidade, de ilusória identidade presente quando uma experiência está aqui acontecendo. Tomar ciência disso é autoconhecimento. Ter uma aproximação direta disso é a vivência da real meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática. Então, a verdade da meditação se revela quando há compreensão de todo esse processo
de dualidade, de separação, de experimentador com sua experiência, de pensador com o seu pensamento, esse que está presente nesse sentir e aquilo que ele está sentindo, a visão disso, a compreensão disso é a revelação da verdade, do seu ser. O que ocorre quando há esta ciência do autoconhecimento, quando há esta aproximação da real meditação de uma forma vivencial, de uma forma prática. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Ter uma aproximação da vida a partir da realidade, do despertar desta inteligência, desta real consciência. Esse é o nosso assunto aqui. Nós temos encontros online nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A palavra Advaita significa que só há um, o primeiro sem o segundo. Acompanhe o que estamos colocando aqui para você. Aquilo que você é em seu ser não é aquilo que o pensamento apresenta como sendo você agora aqui.